Boa tarde, nós vamos para a terceira sessão do nosso Clube do Conto Campina Florida, com um conto do Caio Fernando Abreu, né? Primeiro, como é de costume, eu vou apresentar brevemente o autor, né? O Caio Fernando Abreu, a gente pode dizer que ele foi um cometa que passou pelo céu da cultura brasileira durante 47 anos. Ele nasceu em Santiago do Boqueirão, em 1948, e faleceu em 1996 de AIDS. De uma maneira super corajosa, porque quando ele soube que estava com AIDS, ele publicou uma carta, o que não era comum naquela época. A AIDS era muito mais estigmatizada e correspondia praticamente a uma sentença de morte, né? E o Caio Fernando Abreu, ele tentou se formar, né, em artes cênicas e em arte, né? Só que abandonou a faculdade e começou uma carreira de jornalista, uma carreira brilhante, em que ele atuou em diversas revistas, né, como Nova, que era uma revista importante na época, Manchete, trabalhou em vários jornais, dentre eles a Folha de São Paulo, né? Quando ele tinha 20 anos, ele começou a ser perseguido pelo DOPS, se refugiou no sítio da escritora Hilda Hist, que na época não era assim tão famosa quanto hoje, e acabou indo para a Europa, onde ele vagou bastante, Inglaterra, Suécia, França, até voltar para o Brasil, né? Voltar para o Brasil em Porto Alegre, que ele era gaúcho. Entretanto, quando ele volta para o Brasil, ele nunca escondeu sua condição de homossexual, então ele vestia calça de veludo, cabelo vermelho, né? Isso chamou muita atenção, ele acabou indo para o Rio e depois indo para São Paulo, né? Ele começou paralelamente a carreira de jornalista, uma carreira bastante brilhante de escritor. Ele ganhou 3 prêmios Jabuti e escreveu contos, tem vários volumes de contos, escreveu romance, escreveu peça, escreveu um livro infantil, né, um único livro infantil, né? E o que representa o Caio Fernando Abreu, né? O Caio Fernando Abreu, ele é o representante máximo, eu diria, de uma geração, né? Ele nasceu em 48, quer dizer que em 64 ele tinha 16 anos, né? E em 68, né, esse ano da revolta estudantil, ele tinha 20 anos, né? E o ano exatamente que ele foi perseguido pelo DOPS. Em 1982, quando ele publica esse livro, Morangos Mofados, né, que é um conjunto de contos, ele não é um amontoado de contos. É como se fosse um romance, né, em que os contos vão se encadeando, nem sempre de uma maneira tão clara, né? Ele divide o romance, o conto, ou melhor, o livro de contos em 2 partes, o Mofo e os Morangos, né? Ele começa o livro com um diálogo entre 2 pessoas em que um chama o outro de companheiro e o outro não entende. Fala, companheiro, o quê? Você está me chamando de companheiro? Eu sou seu companheiro? Você é companheiro? E fica um diálogo assim, de SUS, e o outro querendo dizer, não, você é o meu companheiro. Quer dizer, esse conto de abertura é um conto que demonstra a dificuldade naquele momento de ter um projeto comum, né? Porque 82 são 6 anos depois do fim da guerrilha, com o massacre que houve, né, massacre covarde da guerrilha do Araguaia, né? São 3 anos depois da anistia, mas uma anistia que anistiou inclusive os torturadores. Em 82 a gente ainda tinha um general, né? Um general ditador, que eles chamam de general presidente, mas era ditador. Em 82 a gente ainda tinha censura, né? Mas a geração do Caio Fernando Abreu, ela tinha percebido que a revolução, tal qual era pensada, nos moldes da Revolução Cubana, através da guerrilha, derrubada do Estado, etc., ela não viria, né? Então esse livro ele representa o quê? Ele representa uma espécie de balanço dos problemas, das questões e das possibilidades. E nesse livro aparecem possibilidades que hoje são muito fortes, né? Como o direito das minorias, não só homossexuais, mas mulheres, né? Aparece então um novo programa para a luta, né? Para a luta política, né? O último conto ele se chama Morangos Mofados, né? E ele é muito interessante, que é um sujeito que fica permanentemente com gosto de morangos mofados na boca, né? Até que ele resolve fazer um canteiro de novos morangos. E o livro, o conto e o livro terminam com a palavra sim, né?
Quer dizer, é uma palavra afirmativa de que é possível construir um novo projeto, né? Dentro disso aí, a gente tem o conto, né? Aqueles dois, que é o conto que nós vamos ler e debater hoje. Para quem está chegando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, bem-vindos. A gente procede da seguinte maneira: depois dessa breve apresentação, eu leio o conto, né? E vocês escolhem palavras-chave, palavras que têm que estar no texto, tá? E explicam por que escolher essa palavra-chave, e aí o debate se desenrola naturalmente, sem menor dificuldade, tá? Deixa eu beber uma aguinha para a garganta ficar bem lisa. Então vamos lá. Aqueles dois, que é o último conto da parte dos morangos. Ou seja, é um conto que já está afirmando a possibilidade de um projeto, né? A verdade é que não havia mais ninguém em volta. Meses depois, não no começo, um deles diria que a repartição era como um deserto de almas. O outro concordou sorrindo, orgulhoso, sabendo-se excluído. E longamente, entre cervejas, trocaram então ácidos comentários sobre as mulheres mal amadas e vorazes, os papos de futebol, amigo secreto, lista de presente, bookmaker, bicho, endereço de cartomante, clipes no relógio de ponto, de vez em quando salgadinhos no fim do expediente, champanhe nacional em copo de plástico. Num deserto de almas também desertas, uma alma especial reconhece de imediato a outra. Talvez por isso, quem sabe, mas nenhum se perguntou. Não chegaram a usar palavras como especial, diferente ou qualquer coisa assim. Apesar de, sem efusões, terem se reconhecido no primeiro segundo do primeiro minuto. Acontece, porém, que não tinham preparo algum para dar nome às emoções, nem mesmo para tentar entendê-las. Não que fossem muito jovens, incultos demais, ou mesmo um pouco burros. Raul tinha um ano mais que 30, Saul, um menos. Mas as diferenças entre eles não se limitavam a esse tempo, a essas letras. Raul vinha de um casamento fracassado, 3 anos e nenhum filho. Saul, de um noivado tão interminável que terminara um dia, e um curso frustrado de arquitetura. Talvez por isso desenhava. Só rostos, com enormes olhos sem íris nem pupilas. Raul ouvia música, e às vezes, de porre, pegava o violão e cantava, principalmente velhos boleros em espanhol. E cinema, os dois gostavam. Passaram no mesmo concurso para a mesma firma, mas não se encontraram durante os testes. Foram apresentados no primeiro dia de trabalho de cada um. Disseram, prazer, Raul, prazer, Saul. Depois, como é mesmo seu nome? Sorrindo, divertidos da coincidência. Mas discretos, porque eram novos na firma e a gente, afinal, nunca sabe onde está pisando. Tentaram afastar-se quase imediatamente, deliberando limitarem-se a um cotidiano oi, tudo bem? Ou, no máximo, às sextas, um cordial bom fim de semana, então. Mas desde o princípio, alguma coisa, fados, astros, sinas, quem saberá? Conspirava contra ou a favor, por que não? Aqueles dois. Suas mesas ficavam lado a lado, 9 horas diárias, com intervalo de uma para o almoço. E perdidos no meio daquilo que Raul, ou teria sido Saul, chamaria meses depois exatamente de um deserto de almas, para não sentirem tanto frio, tanta sede, ou simplesmente por serem humanos, sem querer justificá-los, ou ao contrário, justificando-os plena e profundamente, enfim. Que mais restava àqueles dois, se não pouco a pouco, se aproximarem, se conhecerem, se misturarem? Pois foi o que aconteceu, tão lentamente que mal perceberam. Eram 2 moços sozinhos. Raul tinha vindo do norte, Saul tinha vindo do sul. Naquela cidade, todos vinham do norte, do sul, do centro, do leste, e com isso quero dizer que esse detalhe não os tornaria especialmente diferentes. Mas no deserto em volta, todos os outros tinham referenciais. Uma mulher, um tio, uma mãe, um amante. Eles não tinham ninguém naquela cidade. De certa forma, também em nenhuma outra, a não ser a si próprios. Diria também que não tinham nada, mas não seria inteiramente verdadeiro. Além do violão, Raul tinha um telefone alugado, um toca-discos com rádio e um sabiá na gaiola, chamado Carlos Gardel. Saul, uma televisão colorida com imagem fantasma, cadernos de desenho, vidros de tinta nanquim e um livro com reproduções de Van Gogh.
na parede do quarto de pensão, uma outra reprodução de Van Gogh. Aquele quarto, com a cadeira de palhinha parecendo torta, a cama estreita, as tábuas do assoalho, colocado na parede em frente à cama. Deitado, Saul tinha às vezes a impressão de que o quadro era um espelho refletindo quase fotograficamente o próprio quarto, ausente apenas ele mesmo. Quase sempre era nessas ocasiões que desenhava. Eram dois moços bonitos também, todos achavam. As mulheres da repartição, casadas, solteiras, ficaram nervosas quando eles surgiram, tão altos e altivos, comentou, olhos arregalados, uma das secretárias. Ao contrário dos outros homens, alguns até mais jovens, nenhum tinha barriga ou aquela postura desalentada de quem carimba ou datilografa papéis 8 horas por dia. Moreno, de barba forte azulando o rosto, Raul era um pouco mais definido, com sua voz de baixo profundo, tão adequada aos boleros amargos que gostava de cantar. Tinham a mesma altura, o mesmo porte, mas Saul parecia um pouco menor, mais frágil, talvez pelos cabelos claros, cheios de caracóis miúdos, olhos assustadiços, azul desmaiado. Eram bonitos juntos, diziam as moças, um doce de olhar. Sem ter exatamente consciência disso, quando juntos os dois aprumavam mais o porte e, por assim dizer, quase cintilavam, o bonito de dentro de um estimulando o bonito de fora do outro, e vice-versa. Como se houvesse entre aqueles dois uma estranha e secreta harmonia. Cruzavam-se silenciosos, mas cordiais, junto à garrafa térmica do cafezinho, comentando o tempo ou a chatice do trabalho. Depois voltavam às suas mesas. Muito de vez em quando, um pedia um cigarro ao outro, e quase sempre trocavam frases como tanta vontade de parar, mas nunca tentei, ou já tentei tanto, agora desisti. Durou tempo aquilo, e teria durado muito mais. Porque serem assim fechados, quase remotos, era um jeito que traziam de longe, do norte, do sul. Até um dia em que Saul chegou atrasado e, respondendo a um vago "O que houve?", contou que tinha ficado até tarde assistindo a um velho filme na televisão. Por educação ou cumprindo o ritual, ou apenas para que o outro não se sentisse mal chegando quase às 11, apressado, barba por fazer, Raul deteve os dedos sobre o teclado da máquina e perguntou, que filme? Infâmia, Saul contou baixo. Audrey Hepburn, Shirley MacLaine, um filme muito antigo, ninguém conhece. Raul olhou devagar e mais atento. Como ninguém conhece? Eu conheço e gosto muito. Abalado, convidou Saul para um café, e no que restava daquela manhã muito fria de junho, o prédio feio, mais que nunca parecendo uma prisão ou uma clínica psiquiátrica, falaram sem parar sobre o filme. Outros filmes viriam nos dias seguintes, e tão naturalmente como se de alguma forma fosse inevitável. Também vieram histórias pessoais, passados, alguns sonhos, pequenas esperanças e, sobretudo, queixas. Daquela firma, daquela vida, daquele nó. Confessaram numa tarde cinza de sexta, apertado no fundo do peito. Durante aquele fim de semana, obscuramente desejaram pela primeira vez, um em sua kitnet, outro na pensão, que o sábado e domingo caminhassem depressa, para dobrar a curva da meia-noite e novamente desaguar na manhã de segunda-feira, quando, outra vez, se encontrariam para um café. Assim foi. E contaram um que tinha bebido além da conta, outro que dormira quase o tempo todo. De muitas coisas falaram aqueles dois nessa manhã, menos da falta que sequer sabiam claramente ter sentido. Atentas, as moças em volta providenciavam esticadas aos bares depois do expediente, gafieiras, discotecas, festinhas na casa de uma, na casa de outra. A princípio esquivos, acabaram cedendo, mas quase sempre enfiavam-se pelos cantos e sacadas para contar suas histórias intermináveis. Uma noite, Raul pegou o violão e cantou Tu me acostumbraste. Nessa mesma festa, Saul bebeu demais e vomitou no banheiro. No caminho até os táxis separados, Raul falou pela primeira vez no casamento desfeito. Passo incerto, Saul contou do noivado antigo, e concordaram bêbados que estavam ambos cansados de todas as mulheres do mundo, suas tramas complicadas, suas exigências mesquinhas, que gostavam de estar assim agora, sós, donos de suas próprias vidas. Embora isso, não disseram, não soubessem o que fazer com elas. Dia seguinte, de ressaca, Saul não foi trabalhar nem telefonou. Inquieto, Raul vagou o dia inteiro pelos corredores subitamente desertos, gelados, cantando baixinho Tu me acostumbraste, entre inúmeros cafés e meio maço de cigarros a mais que o habitual.
Os fins de semana tornaram-se tão longos que um dia, no meio de um papo qualquer, Raul deu a Saul o número de seu telefone. Alguma coisa que você precisasse, ficar doente, a gente nunca sabe. Domingo, depois do almoço, Saul telefonou só para saber o que o outro estava fazendo e visitou, e jantaram juntos a comidinha mineira que a empregada deixara pronta no sábado. Foi dessa vez que Ácidos e Unidos falaram no tal deserto, nas tais almas. Há quase 6 meses se conheciam. Saul deu-se bem com Carlos Gardel, que ensaiou um canto tímido ao cair da noite. Mas quem cantou foi Raul, Perfídia, La Barca, e a pedido de Saul, outra vez, 2 vezes, tu me acostumbraste. Saul gostava principalmente daquele pedacinho assim, sutil llegaste a mí como una tentación, llenando de inquietud mi corazón. Jogaram algumas partidas de buraco e por volta das 9, Saul se foi. Na segunda, não trocaram uma palavra sobre o dia anterior, mas falaram mais que nunca, e muitas vezes foram ao café. As moças em volta espiavam, às vezes cochichando sem que eles percebessem. Nessa semana, pela primeira vez, almoçaram juntos na pensão de Saul, que quis subir ao quarto para mostrar os desenhos, visitas proibidas à noite. Mas faltavam 5 para as 2, e o relógio de ponto era implacável. Saíam e voltavam juntos, desde então, geralmente muito alegres. Pouco tempo depois, com o pretexto de assistir a Vagas Estrelas da Ursa na televisão de Saul, Raul entrou escondido na pensão, uma garrafa de conhaque no bolso interno do paletó. Sentados no chão, costas apoiadas na cama estreita, quase não prestaram atenção no filme. Não paravam de falar. Cantarolando Eu que não vivo, Raul viu os desenhos, olhando longamente a reprodução de Van Gogh. Depois perguntou como Saul conseguia viver naquele quartinho tão pequeno. Parecia sinceramente preocupado. Não é triste? Perguntou. Saul sorriu forte. A gente acostuma. Aos domingos, agora, Saul sempre telefonava e vinha. Almoçavam, jantavam, bebiam, fumavam, falavam o tempo todo. Enquanto Raul cantava, vez em quando, El dia que me queira, vez em quando, Noche de Ronda. Saul fazia carinhos lentos na cabecinha de Carlos Gardel, pousados no seu dedo indicador. Às vezes olhavam-se e sempre sorriam. Uma noite, porque chovia, Saul acabou dormindo no sofá. Dia seguinte, chegaram juntos à repartição, cabelos molhados do chuveiro. As moças não falaram com eles. Os funcionários barrigudos e desalentados trocaram alguns olhares que os dois não saberiam compreender se percebessem. Mas nada perceberam. Nem os olhares, nem 2 ou 3 piadas. Quando faltavam 10 minutos para as 6, saíram juntos, altos e altivos, para assistir ao último filme de Jane Fonda. Quando começava a primavera, Saul fez aniversário. Porque achava seu amigo muito solitário, ou por outra razão assim, Raul deu a ele a gaiola com Carlos Gardel. No começo do verão, foi a vez de Raul fazer aniversário. E porque estava sem dinheiro, porque seu amigo não tinha nada nas paredes da kitnet, Saul deu a ele a reprodução de Van Gogh. Mas entre esses 2 aniversários, aconteceu alguma coisa. No norte, quando começava dezembro, a mãe de Raul morreu e ele precisou passar uma semana fora. Desorientado, Saul vagava pelos corredores da firma esperando um telefonema que não vinha, tentando em vão concentrar-se nos despachos, processos, protocolos. À noite, em seu quarto, ligava a televisão gastando tempo em novelas vadias, ou desenhando olhos cada vez mais enormes, enquanto acariciava Carlos Gardel. Bebeu bastante nessa semana e teve um sonho. Caminhava entre as pessoas da repartição, todas de preto, acusadoras, à exceção de Raul, todos de branco, abrindo os braços para ele. Abraçados fortemente e tão próximos que um podia sentir o cheiro do outro. Acordou pensando, mas é ele que devia estar de luto. Raul voltou sem luto. Numa sexta de tardezinha, telefonou para a repartição, pedindo a Saul que fosse vê-lo. A voz de baixo profundo parecia ainda mais baixa, mais profunda. Saul foi. Raul tinha deixado a barba crescer. Estranhamente, ao invés de parecer mais velho ou mais duro, tinha um rosto quase de menino. Beberam muito nessa noite. Raul falou longamente da mãe. Eu podia ter sido mais legal com ela, disse, e não cantou. Quando Saul estava indo embora, começou a chorar. Sem saber ao certo o que fazia, Saul estendeu a mão e, quando percebeu, seus dedos tinham tocado a barba crescida de Raul. Sem tempo para compreenderem, abraçaram-se fortemente.
e tão próximos que um podia sentir o cheiro de outro. O de Raul, flor murcha, gaveta fechada. O de Saul, colônia de barba, talco. Durou muito tempo. A mão de Saul tocava a barba de Raul, que passava os dedos pelos caracóis miúdos do cabelo do outro. Não diziam nada. No silêncio era possível ouvir uma torneira pingando longe. Tanto tempo durou que, quando Saul levou a mão ao cinzeiro, o cigarro era apenas uma longa cinza que ele esmagou sem compreender. Afastaram-se então. Raul disse qualquer coisa como: eu não tenho mais ninguém no mundo. E Saul outra coisa qualquer como: você tem a mim agora e para sempre. Usavam palavras grandes, ninguém, mundo, sempre, e apertavam-se as duas mãos ao mesmo tempo, olhando-se nos olhos injetados de fumo e álcool. Embora fosse sexta e não precisassem ir à repartição na manhã seguinte, Saul despediu-se. Caminhou durante horas pelas ruas desertas, cheias apenas de gatos e putas. Em casa, acariciou Carlos Gardel até que os dois dormissem. Mas um pouco antes, sem saber porquê, começou a chorar, sentindo-se só e pobre e feio e infeliz e confuso e abandonado e bêbado e triste, triste, triste. Pensou em ligar para Raul, mas não tinha fichas e era muito tarde. Depois chegou o Natal, o Ano Novo que passaram juntos, recusando convites dos colegas de repartição. Raul deu a Saul uma reprodução do Nascimento de Vênus, que ele colocou na parede exatamente onde estivera o quarto de Van Gogh. Na verdade, é o quadro de Van Gogh. Saul deu a Raul um disco chamado Os Grandes Sucessos de Dalva de Oliveira. O que mais ouviram foi Nossas Vidas, prestando atenção no pedacinho que dizia: até nossos beijos parecem beijos de quem nunca amou. Foi na noite de 31, aberta a champanhe na kitnet de Raul, que Saul ergueu a taça e brindou a nossa amizade, que nunca vai terminar. Beberam até quase cair. Na hora de deitar, trocando a roupa no banheiro, muito bêbado, Saul falou que ia dormir nu. Raul olhou para ele e disse: você tem um corpo bonito. Você também, disse Saul, e baixou os olhos. Deitaram ambos nus, um na cama atrás do guarda-roupa, outro no sofá. Quase a noite inteira, um conseguia ver a brasa acesa do cigarro do outro, furando o escuro, feito um demônio de olhos incendiados. Pela manhã, Saul foi embora sem se despedir, para que Raul não percebesse suas fundas olheiras. Quando janeiro começou, quase na época de tirarem férias, e tinham planejado juntos, quem sabe Paraty, Ouro Preto, Porto Seguro, ficaram surpresos naquela manhã em que o chefe da seção os chamou, perto do meio-dia. Fazia muito calor. Suarento, o chefe foi direto ao assunto. Tinha recebido algumas cartas anônimas. Recusou-se a mostrá-las. Pálidos ouviram expressões como relação anormal e ostensiva, desavergonhada aberração, comportamento doentio, psicologia deformada. Sempre assinadas um atento guardião da moral. Saul baixou os olhos desmaiados, mas Raul colocou-se em pé. Parecia muito alto quando, com uma das mãos apoiadas no ombro do amigo e a outra erguendo-se atrevida no ar, conseguiu ainda dizer a palavra nunca, antes que o chefe, entre coisas como a reputação de nossa firma, declarasse frio: os senhores estão despedidos. Esvaziaram lentamente cada um a sua gaveta, a sala deserta na hora do almoço, sem se olharem nos olhos. O sol de verão escaldava o tampo de metal das mesas. Raul guardou no grande envelope pardo um par de olhos enormes, sem íris nem pupilas, presente de Saul, que guardou no seu grande envelope pardo, com algumas manchas de café, a letra de Tu me acostumbraste, escrita à mão por Raul numa tarde qualquer de agosto. Desceram juntos pelo elevador, em silêncio. Mas quando saíram pela porta daquele prédio grande e antigo, parecido com uma clínica, uma penitenciária, vistos de cima pelos colegas todos postos na janela, a camisa branca de um, a azul do outro, estavam ainda mais altos e mais altivos. Demoraram alguns minutos na frente do edifício. Depois, apanharam o mesmo táxi. Raul abrindo a porta para que Saul entrasse. Ai, ai! Alguém gritou da janela, mas eles não ouviram. O táxi já tinha dobrado a esquina. Pelas tardes poeirentas daquele resto de janeiro, quando o sol parecia a gema de um enorme ovo frito no azul sem nuvens do céu, ninguém mais conseguiu trabalhar em paz na repartição. Quase todos ali dentro tinham a nítida sensação de que seriam infelizes para sempre. E foram.
Bom, então agora vamos começar com palavra-chave, né? Como eu não conheço o nome de todo mundo, vou pedir para as pessoas se apresentarem pelo nome e darem a palavra-chave e comentarem o porquê, tá? A senhora primeiro. Luciana, acostumar-se. Acostumar-se. Quer comentar? Foram das palavras mais repetidas no texto, né? Ele fala, inclusive, em espanhol, acostumar-se, né? É a questão da rotina, daquela monotonia e das coisas que surpreendem. E, novamente, uma nova rotina e as novas surpresas. E também eles se acostumarem à ideia de que gostavam do outro. Sim, também isso. E quando tu falaste tu deste o contexto histórico da vida dele, então foi muito mais fácil compreender tudo que estava escrito aqui. Perfeito, Luciana, ótimo. Muito obrigado. Depois a gente volta às questões. Primeiro dá uma passada geral, depois a gente volta e discute livremente, tá? Mas primeiro cada um fala um pouquinho. Carlos, por favor. Sou o Carlos, eu escolhi a palavra deserto, porque ela aparece aqui algumas vezes e com vários significados, né? Para mim, na verdade, a expressão, né, deserto de almas, é sempre o que mais me chamou a atenção, né, nesse conto, assim. Para mim é a tônica do conto, né? Nesse encontro, o conto termina ali, né? Também termina em janeiro, que é calor, também tem uma coisa de deserto, de temperatura. Então, acho que é uma palavra que está presente o tempo todo e liga muito o conto, assim. E já começa aí, né? Ele começa em media res, quer dizer, no meio dos acontecimentos, depois é que ele volta para explicar quando é que eles tinham falado isso, quando eles tinham percebido. Tá ótimo, Carlos. Querida, você, por favor. Letícia. Letícia. E eu também escolhi a palavra deserto, tinha até anotado algumas coisas quando eu li o texto. Eu pensei muito em deserto porque quando tu pensa em deserto, tu pensa à primeira vista num lugar que não floresce, que é vazio, que não tem nada, né, que é seco, que não floresce assim, né? Mas isso é à primeira vista, né? Porque a gente tem plantas aí que sobrevivem ao cacto, me parece um pouco da relação deles, assim, que veio do nada, um vazio, ninguém se conhecia, eles eram completamente estrangeiros um pro outro. E foi nascendo coisas dali, né? Desse deserto que foi na relação deles, assim. Acho que é um pouco isso. Tá ótimo, Letícia. Flavinha. Então, o vídeo também estava na linha do deserto aqui. Também, quando a primeira vez que eu li, também veio isso para mim. E outra palavra que agora na tua leitura também me saltou foi olhos, né? Também eles se entregam no final aqui, que eles falam desses olhos que não tem brilho, eles botam o olho de volta no envelope. Acho que foram duas palavras para mim que mais me pegou. E a palavra deserto porque ela aparece também ao longo do texto, tanto nas estradas desertas, falando do deserto de almas e tal. O olho é interessante, que é o Saul, né? Que ele é mais tímido. Baixa os olhos, Ele não tem, ele baixa os olhos o tempo todo, ele não tem coragem de enfrentar o chefe, coisa que o Raul enfrenta, né? Tem uma complementaridade entre os dois, né? E ele vai desenhando olhos cada vez maiores, como se ele quisesse que em algum momento aquele olho pudesse olhar, né? Ele está cheio de coisa para olhar, mas ainda não tem coragem de desenhar o olho completo, né? Senhor Martin. Infâmia. Infâmia? É o filme, né, que de alguma forma ali aproxima eles. Filme é uma coisa importante ali para os dois, né? Grande parte da relação deles vai se construir nessa coisa assim de sair do escritório e assistir o filme, alguma coisa assim. Infâmia eu também procurei no Google porque eu não assisti, né? Mas é um filme que aparentemente é duas professoras, uma delas dá um esporro numa criança e essa criança então começa a soltar um boato de que as duas professoras seriam lésbicas. Isso lá em 1960, e aí a cidade toda se volta contra essas duas professoras, né? A partir desse boato. Isso é o que diz o Google. E que é quase o sinônimo do título do conto, né? Aqueles dois é acusativo, aqueles dois, e o conto desconstrói isso, porque ele mostra o sentimento que nasce entre aqueles dois, enquanto que as secretárias estão todas dizendo, aqueles dois, você viu, chegaram hoje de manhã, cabelinho molhado na mesma hora, só faltou chegar de mão dada, quer dizer, aquele ataque, né? Enquanto o deserto ficou realmente para as pessoas daquele prédio. Ficou para as pessoas do prédio, perfeito. O meu nome é Camila e, assim, a primeira vez que eu li, eu pensei em uma palavra que não estava no texto, no conto. Eu pensei muito em vulnerabilidade, assim, que eles eram só amigos. Não, mas é a palavra-chave, tem que ser no texto. Não, sim, eu só vou explicar um pouquinho a palavra que eu tinha pensado. Que eles eram só amigos,
mas o pessoal da repartição, que foi a palavra que eu pensei depois, palavra-chave do texto, eu pensei em repartição porque o pessoal da repartição não via eles como amigos. Por serem dois homens que se relacionavam de uma maneira mais vulnerável, mais carinhosa, eles viam eles como... Desculpa, vamos lá. Eles viam os dois como um casal. E eles abominavam essa relação deles. E eram só dois homens sendo vulneráveis um com o outro. Foi isso que eu pensei. A palavra-chave eu pensei em repartição depois. Na minha opinião, isso é um casal. Tá na cara. Só não sabem que são. Também, mas eu pensei mais em amizade quando eu li. Porque eu tenho muitas amizades assim. Não, poderia ser, mas assim, eu acho que o conto discute o preconceito e até como é que vai se construindo uma relação, que é muito bonito no conto, né? Que eles não se beijam, Sim. né? Eles não têm nenhuma relação sexual. Quer dizer, o que o conto examina é o que é mais importante, que é o afeto, que é o amor, né? Então, aquela transgressão que era suposta pelo pessoal da repartição, né? Que seria que os dois estavam dormindo juntos e tal, tá? Ela é infundada, porque eles não percebiam que aquilo que eles estavam olhando era, primeiramente, né, o afeto e essa amizade realmente que eles construíam. Para os gregos, a palavra filia, amizade, era sinônimo de amor. Não havia diferença entre amizade e um amor. Você não pode ter amor sem ter amizade. Você não pode ter amizade sem ter amor. As duas coisas estão absolutamente ligadas, né? A não ser que uma seja uma relação meramente sexual e a amizade não seja, na verdade, amizade. Seja uma relação de, digamos assim, de ocasião, que vale a pena você ter esse contato daquela pessoa para conversar. Ela é né? Ela é um meio de você atingir alguma coisa que não é amizade, tem que ter afeto, né? Então é muito bonito no conto que não há necessidade. Ele examina aquilo que é mais bonito, que é o afeto entre os dois, né? Que poderia ser amizade, mas tem amizade não o amor, o desejo de ser um casal, mas que fica muito claro. Porque ele fala assim, eles pegaram, cada um pegou um táxi. Aí depois, no final, eles pegam um táxi juntos. Aí o Raul, que parece assim mais másculo, abre a porta para o outro, quer dizer, entendeu? Eles dormiram nus, eles ficaram lá um olhando a brasa que parecia um demônio. Então o desejo dos dois, corporal, ele está presente. Mas no conto ele não se realiza, né? Para ele poder enfatizar, né? Que as pessoas talvez se chocam mais com a transgressão corporal, que é apenas uma decorrência do afeto. Entendeu? É uma realização do afeto, mas aquele afeto era uma coisa linda que foi sendo construída. E a palavra repartição é interessante porque ela tem partição no começo, né? No seu interior. Quer dizer, a repartição é aquela coisa que é separada. Você bate a máquina, você examina o processo, você carimba, você entrega, você não sei o quê. E eles não. Eles saíram de uma separação total, tipo norte e sul, para que houvesse não a repartição, mas a união entre eles, né? Tá ótimo, obrigado, querida. Vamos lá. Boa tarde, meu nome é Mara. Eu escolhi a palavra nó, que aparece logo depois que eles mencionam o Kami ali, que depois eles começam a conversar e compartilham algumas coisas, inclusive a vida, aquele nó. Então a palavra nó, para mim, ela remete muito aqui a vida deles. Eles estavam vivendo um nó e nem perceberam que estavam desenvolvendo um relacionamento, um sentimento em meio a todas as outras coisas que aconteciam na vida deles. Então eles acabaram achando uma maneira de desvendar daquele nó, né, de falar sobre aquele nó a partir de coisas que eles acharam em comum. Quantas vezes a gente deixa de prestar atenção nas coisas por estar, de repente, sei lá, preocupado com o nó interno que a gente tem, porque todo mundo tem os nós internos para resolver. E quanto tempo a gente demora para perceber as coisas que acontecem à nossa volta, porque o nó está tão grande que a gente não tem a ideia de compartilhar com o outro para ajudar a resolver, de repente. Então a palavra nó aqui me pegou um pouquinho. Não, ela é ótima. Ela é ótima a palavra que você escolheu. Porque tem um alemão, né, chama Hans Ulrich Gumbrecht. E ele tem um livro que ele fala de um termo chamado Stimmung, né? Que em alemão seria, uma tradução em português seria mais ou menos o clima. O que em francês é ambiance, né? Então,
esse conto, ele é um conto que tem muito estímulo. Ele consegue transmitir para a gente, né? Que uma coisa é você contar uma história em termos de você contar um encadeamento de fatos, tá? Um encadeamento de fatos. Quando o autor é bom, além dos fatos, além dos acontecimentos, ele transmite para você, você respira um clima. Então a gente respira esse nó que você escolheu muito bem, a gente respira no texto esse nó. A gente respira aquele ambiente opressivo, né, cheio de acusações e tal, em que você era obrigado a agir de uma determinada maneira, né? Ele enumera as coisas medíocres, bookmaker e não sei o que, e bingo. Bingo não aparece, mas podia aparecer, né? Esse tipo de coisa. Então ele consegue criar para nós a impressão da mediocridade daquele ambiente, né? Da opressão daquele ambiente e do nó que esses dois foram conseguindo desatar aos pouquinhos. O conto vai aos pouquinhos, ele vai avançando milimetricamente, ele vai avançando de uma maneira muito simbólica, né? Aquela troca de dons entre eles, que não é troca de presente. Presente a gente fica pensando em coisa de aniversário. Uma troca de dons é uma troca que estabelece, através de um objeto, um vínculo entre as pessoas. Então aquilo dele dar um passarinho para o outro e o outro dar um quadro, assim, já se estabeleceu um vínculo. Entende? Já está muito claro. Já começou a se desatar o nó. Inclusive aquele que recebe o passarinho é aquele que tem menos voz. É aquele que menos consegue expressar aquilo que ele pensa. E o outro está dando passarinho. O outro não. O outro pega o violão, canta com a voz e tal. O outro se exterioriza mais. Ele dá o passarinho pro outro que é mais caladinho, que é mais, né, fechado. Aí dá o quadro que ele dá para o outro é o nascimento de Vênus, né? Que é assim, que é, na verdade, fisicamente o que era o outro. O outro era louro, cabelo encaracolado, olho claro, né, mais claro. Então tem uma simbologia, mas esse nó aí aparece no clima do conto. O conto a gente fica o tempo todo torcendo por eles. Pô, chuta esse pau dessa barraca aí, vambora, e não sei o que, entendeu? Só que ele vai lentamente, não é nem pelo suspense, é para mostrar que esse nó era muito forte, era difícil de desatar, né? Como a gente sabe que é um nó difícil de desatar para pessoas que descobrem o seu desejo homoerótico. O Durkheim fala, né? O fato social é que nem uma coisa. Ele se impõe com toda a força, né, sobre as consciências individuais. Então o cara se sente mal fazendo uma coisa que não está absolutamente errada, que ele quer fazer, mas ele se sente mal. Porque a sociedade pensando de dentro da cabeça dele, dizendo, não, isso aí é muito ruim, não faz. E os dois, né, isso é uma coisa importante, os dois no conto, eles eram pessoas que vinham de relações heterossexuais. Então eles não tomavam como dado que eles iam encontrar um parceiro do mesmo gênero, né? E isso aí foi se construindo neles. Esse conto é muito bonito, muito bonito. Bom, desculpa, eu sou suspeito, eu escolhi o conto, mas tudo bem. Querido, por favor. Eu sou o Luiz e a palavra que eu escolhi aqui foi moral, né? Um atento guardião da moral. Gosto muito de Nietzsche, então, por razões óbvias, e sempre me chama a atenção aqui a perspectiva da moral como melhoria da humanidade. Isso era típico do contexto da ditadura, né? Que depois o Luiz Fernando Veríssimo satirizou com a velhinha de Taubaté, que escrevia dizendo, não, mas os costumes, o mundo acabou, porque vocês estão fazendo isso, porque vocês estão fazendo aquilo. Mas na ditadura esse tipo de delação, né? Ele era muito comum, né? Nas ditaduras. Por exemplo, para dar um exemplo assim muito heterodoxo, né? As mulheres jogavam futebol no Brasil, no início do século XX. Elas jogavam futebol. A gente acha que as mulheres começaram a jogar futebol agora. Mas escreveram uma carta para o presidente, que o Getúlio recebia muitas cartas, né? Os historiadores já fizeram até análise disso. Escreveram uma carta dizendo, presidente, isso é um absurdo. As mulheres estão jogando futebol, se afastando da maternidade, deformando seus corpos de mães e não sei o quê. E o Getúlio proibiu o futebol feminino, que só foi autorizado de novo 4 ou 5 décadas depois. Então você tem uma ideia. Então esse tipo de... Quer dizer, aí eu já não estou falando da ditadura militar, estou falando da ditadura da época do Getúlio, né? De ter pessoas que pedem aos governantes que reprimam isso, não pode. Escrevem cartas, falam, não, isso é um absurdo, tem uma carta dessa. E a ditadura ela é tão ridícula que o filme Laranja Mecânica, eu lembro, que eu vi quando eu era adolescente, né? Ele passou na censura, mas a censura colocou bolinhas pretas, né? Nos seios das mulheres e nos sexos de homens e mulheres. Mas o mais engraçado
é que a tecnologia na época, né, não tinha inteligência artificial, nem computador, nem nada. A tecnologia na época era tão atrasada que quando eles corriam, a bolinha saía do lugar. Entendeu? Mas é nesse clima obscurantista, né? Esse conto é um conto que acaba sendo a descrição de uma época, mais do que só a questão, só não, é enorme essa questão, né? Da questão do direito ao amor, seja lá como for, né? Mas também esse clima opressivo da ditadura, ele aparece aqui muito claramente. A gente pode tirar a repartição e pensar de uma maneira geral no governo, tá? Você quer apresentar a sua palavra-chave? Sim. Diz seu nome, por favor. O nome é Mário. O que me chamou a atenção no conto é essa questão de ficar sempre um ponto de interrogação desse clima de suspense, se vai acontecer essa aproximação homossexual ou não. E essa questão do olhar do outro, de achar uma coisa errada, proibida, né? Não aceita. E no final ter esse desfecho, o pessoal ficou olhando lá de cima, eles terem esse encontro de embarcarem no carro e terem a certeza de que quem estava lá em cima estava infeliz. Parece que o olhar sobre o outro é mais importante do que o olhar sobre o amor, como é realizado o amor do outro, é mais importante como o amor que eu realizo com o meu próximo, por exemplo. E o bacana, Mário, é que esse final, ele remete aos contos de fadas. Aí eu já ia dizer o filme, o conto entrega o seu caráter de conto de fadas. Quer dizer, o que é o caráter de conto de fadas aqui não é que é uma fantasia de uma coisa que não pode acontecer, tipo um cavalo voador, um príncipe não sei o quê, mas é o caráter de conto de fadas de um aspecto bem simbólico, de que ele quer construir um conto simbólico, né? E ao invés de ser eles foram felizes para sempre, porque é uma coisa impossível, né? Os outros é que foram infelizes para sempre. Mas eles partiram, que nem os heróis de conto de fada, né? Para buscar a sua felicidade. Né? Agora nós vamos fazer uma brincadeira, que é a seguinte: vocês vão escolher a frase, não pode ser um parágrafo, a frase que vocês mais gostam, ou que vocês, sei lá, acharam engraçada ou lírica, tá? Eu vou dar um tempinho e cada um vai escolher a frase que mais gosta. Só pode ser uma frase, não é um parágrafo inteiro, é só uma frase. Uma questão do conto, mas não sei se é legal agora ou depois. Não, comenta agora, enquanto o pessoal está escolhendo a frase, tá bom? Porque, assim, é muito difícil pra mim ler uma coisa sem fazer uma análise psicológica do negócio, né? Pode fazer, ué. E a primeira leitura, veio muito essa repartição, que a Camilinha pegou a palavra, né? Como essa instituição moral, da moral que a gente vive na sociedade. E tu faz a questão com a ditadura, mas a gente estávamos, continuamos em tempos também muito conservadores, Perfeito. né? Perfeito. Então, me pareceu muito que quando no final eles olham por cima dos dois saindo da repartição e eles podendo viver de fato o sentimento, o afeto, né? Seja a amizade e amor, seja o que for, após a saída dessa repartição, né? Após a saída eles podem entrar no táxi junto, após a saída pode abrir a porta do táxi. Parece uma liberdade. Isso, me veio muito essa sensação. Tanto que quando eu li, eu estava angustiada com o peso dessa repartição sobre esses corpos, né? Sim. O corpo do Raul e o corpo do Saul, né? Então, assim, me veio muito essa coisa da verticalidade da instituição sociedade, desse costume, né? Tanto que ela pega a palavra acostumbrar-se, costume sempre muito posto, muito rígido, muito firme, muito pesado. Então me veio muito uma ideia de institucionalização mesmo da relação. Qual que é a relação que é permitida e qual que não pode ser, né? Que existe, mas não pode ser vista, né? Também essa palavra do olho, né? Eu não posso olhar para essa relação. Tanto que eu enxoto, né? Eu despeço os dois, peço para os dois saírem dessa instituição sociedade. Eu fiz toda me veio muito isso, a institucionalização das relações, né? Da família Margarina que a gente está falando antes ali, né? Eles mesmos só conseguem liberar a conversa deles quando eles têm um mediador, que é o cinema. Interessante, eu tinha pensado. Eles só começam a conversar, eles evitavam, já sentiam que tinha alguma coisa, eles evitavam. É um filme que o Martin muito bem pegou, né, e mostrou qual é o enredo do filme, porque esse conto é que nem uma joia feita de pedras preciosas. Se olhar,
tudo nesse conto tem significado, tá? Tudo nesse conto é simbólico. Então o Marte pegou muito bem o filme, mas o filme é assim, a maneira que eles encontraram sem querer, deles conversarem. É engraçado que o narrador, né, que é um narrador super presente, né? A gente ouve a voz dele, a gente está ouvindo o timbre da voz dele. Assim, bom, não sei se ele perguntou ao outro por educação ou por um outro motivo, mas o fato é que perguntou. Falou, mas como assim que ninguém conhece? Eu também conheço. E é a partir daí que eles deslancham, porque eles tinham medo. A verdade é essa, eles estão totalmente tomados por esse medo. Eles têm um medo, mesmo que seja inconsciente, né, de um tomar a iniciativa de conversar com o outro, de procurar saber do outro. Aí, pelo filme, esse mediador, né, que é a arte é um grande mediador, né, permite a eles se juntarem. Mas isso é perfeito, a sua observação. Porque o deserto está na instituição. Sim. Né? E sim. a partir do momento que eu tenho uma relação, eu saio do deserto. Sim. E aí esse final é maravilhoso, né? Porque aqueles que estão presos à instituição família tradicional brasileira vão permanecer infelizes. Sim. Né? Parece uma condenação, né? Uma condenação, exatamente. Sim. Uma autocondenação, né? Eles que se autocondenaram. Quiseram Quiseram ficar ali, né? Exatamente, por ficarem ali. Então vamos lá, frase, já estão... Eu só queria Pois não, um querido. ponto nessa linha de pensamento da colega, que ela fala da questão dos corpos, da questão do posicionamento de cada um, dos homens, mulheres, e é interessante ver o olhar da mulher sobre eles, que no início parte de um potencial desejo para um ressentimento. Sim. Então isso é bem interessante, porque A a admiração, depois, mas ele parece que ele não olha para mim, então eu vou começar. E eles, parece que eles têm um caso. Tipo isso. E uma vigilância sempre, né? Porque Sim, estão sim, sempre sim, olhando, sim. né? Sejam as mulheres, seja o guardador da moral, sempre essa vigilância. E isso é um fato que se faz até hoje. Não, mas se ele não olha pra mim, então ele deve ter uma coisa errada. Esse é o trabalho mais gostoso e mais fácil do mundo. Porque todo mundo acha uma opção de coisa, comenta, eu não tenho que fazer nada quase. Bom, mas se quiserem falar das frases, vou seguir a mesma ordem até chegar no Mário. Vamos lá. Depois eu falo da minha. Se não roubarem a minha. Se roubarem, eu acho ótimo. Começa por mim? Começa por ela. Do mesmo jeito que começou ali, começa e volta pro Mário. Tá, então eu vou começar aqui a minha. Eu gostei dessa parte aqui, ó. Que gostavam de estar assim agora, sós, donos de suas próprias vidas, embora isso não disseram, não soubessem o que fazer com elas. Donos das suas vidas, mas não sabiam, embora não disseram, não sabiam o que fazer com elas. Tá ótimo. Tá ótimo. Quer comentar? Porque isso é todo o início da situação que começa com eles. Eles estão ali, perdidos. Eles gostam de estar ali, mas eles não sabem nem por que estão ali. Todos vêm de coisas rompidas, né? Sim. Eles vêm de casamento, eles vêm de noivado rompido. E eles também não sabem muito bem o que aquilo aconteceu. Mas eles sabem que está melhor do que antes. Sim, pelo menos eles estão... Né? Sim, eles saíram de uma coisa que não servia para eles. Né? Tá ótimo. Vamos lá, Carlos, por favor. Pra mim é difícil escolher uma frase só, né? Imaginei. Esse conto, ele mexe muito comigo. Eu tava contando pra ele, eu tenho o nome desse conto tatuado. Porque eu acho esse conto, assim, uma das coisas mais perfeitas que eu já li. E eu gosto muito dessa frase: de muitas coisas falaram aqueles dois nessa manhã, menos da falta que sequer sabiam claramente ter sentido. Porque é isso, eles falaram, é o simbólico, né? Eles não sabem expressar essa falta, mas tem aquele desconforto, tem aquela saudade. Então quando eles se encontram ali, eram tantos assuntos, eram tantas coisas, que daí não era mais só os filmes, não era mais só começa essa ligação de vida, né? Essa necessidade de ter a presença do outro, né? E para mim isso é o que move esse conto, assim, como você falou antes, porque a gente está vendo a construção de alguma coisa, desde o início, deles se conhecendo, de um vindo do norte, do sul, aquela coisa de, tanto geograficamente como sentimentalmente, estarem perdidos, estarem numa situação nova, e aí vem a arte.
eu acho que a arte ela sempre salva em vários aspectos. Aqui a gente fala de cinema, de música, de pintura, ele agrega várias artes. E quando ele diz que de muitas coisas, aqueles dois, eu gosto muito dessa brincadeira do aqueles, né? Porque se a gente pensar pelos olhos do pessoal de repartição, é uma coisa, aqueles. Mas esse narrador é aqueles, ele está falando justamente desses dois, do Raul do Saué, essa história que eu estou contando. E eles não precisavam verbalizar a falta, esse excesso de assunto, esse excesso de coisa, esse excesso de querer um participar, saber da vida do outro e um final de semana que tradicionalmente é o que a gente sempre espera, né? Espera o final de semana para descansar, para todas as coisas, para eles já não estavam mais bom o final de semana. Eles queriam estar lá na repartição. Uma escondida, né? Exatamente. Então, para mim, assim, essa frase fecha assim, essa coisa dessa sintonia, né? Desse amor, dessa conexão. A gente passa a vida inteira tentando se conectar com as pessoas, né? E é muito raro acontecer isso, assim, essa conexão de alma mesmo, de pensamento, de entendimento. E por isso que eu acho que esse conto é tão bonito. Ele consegue explicar para mim o que é a construção de um afeto, de um amor. Porque é difícil a gente definir o que é amor. Esse conto é sobre amor, só isso. Exatamente. Mas nada. Esse conto é sobre amor num contexto absolutamente hostil. É sobre amor. Não é... É um conto sobre homossexual. Não, o conto é sobre amor, gente. Entenda isso. Eu acho que foi isso que fez ele evitar que houvesse um beijo, entendeu? Para ele salientar a emoção, né? Esse sentimento que é criado. A beleza desse sentimento. Não que o corpo é feio, não é isso, mas para destacar, né? Para deixar bem claro, isolado, né? Ótimo, Carlos. Obrigado. Vamos lá, querida. Por favor, Letícia. Pois é, eu tô entre duas. Normal. Fico perdida aqui, não sei qual. Mas acho que complementa um pouco isso que você falou, porque uma das primeiras frases que me chamou a atenção, inclusive está aqui linkado quando eu li, que é no final da página 3, e é a seguinte: como se houvesse entre aqueles dois uma estranha e secreta harmonia. E a segunda frase que eu fiquei em dúvida, acho que também complementa, que é a última frase do texto. E quase todos ali dentro tinham a nítida sensação de que seriam infelizes para sempre. E foram. Me parece que elas complementam, né? Porque eles não sabiam a necessidade que eles tinham um do outro, havia uma harmonia estranha entre eles, que nem eles sabiam nomear o que era aquilo. Talvez eles, até o final do texto, continuassem ainda sem saber nomear, mas eles sabiam que existia aquilo, né? Uma harmonia, um afeto, um sentimento, alguma coisa que não tem a nomeação. E no final eles partiram, né? Que nem tu falou, eu achei muito bonito o que você disse, que eles partiram, eles foram seguir a vida deles como um conto, e quem ficou lá continuou preso nessa ideia, sei lá, hostil, né, que estava acontecendo ali dentro da repartição. Acho que são duas frases que eu gostei muito, assim. É interessante essa coisa da secreta harmonia pelo seguinte: os dois são muito bonitos, né? E a gente tende a pensar essa beleza dos dois como pensa a beleza de alguém numa academia de ginástica. Mas para os gregos, novamente falando dos gregos, esse conto é muito grego. O kalos significa ao mesmo tempo belo e bom. O que é bom é belo, e o que é belo é bom. Essa beleza deles não é uma beleza só física. A beleza física deles, ela reflete uma beleza interior que eles têm. Por mais que a gente fique pensando neles só como galãs, mas é uma beleza de conto de fadas. A chave do conto de fadas é fundamental. A beleza do corpo deles, ela espelha também essa pureza dos dois, que estão buscando algo mais do que bingo e bookmaker e não sei o que, churrasco e aquela vida, né, da repartição, aquela mediocridade. Obrigado, Letícia. Vamos lá, Flavinho, Eu por só favor. queria fazer um comentário. Você falou de conto de fadas e eu penso porque o Caio falava, né? Eu ainda acredito em finais felizes. E é tão engraçado se a gente pensar no conto de fadas clássico, que a príncipe salva a princesa da torre. Essa repartição meio que vira essa torre, os dragões ficam lá dentro e os príncipes saem, né? Então tem Só são dois príncipes, não vai nada. Tem uma coisa de que os dois se salvam e deixam a torre lá com os dragões, com os monstros. O Caio Fernando Abreu é um autor que trabalha muito a questão da morte, da solidão, da angústia existencial. E para transformar isso em arte, ele é um autor muito bem-humorado. Os contos dele têm sempre humor. Tem sempre alguma brincadeira num conto que é extremamente pesado, né? Que ele se atraca com umas questões assim do outro mundo,
mas ele sempre tem brincadeira, sempre tem humor para conseguir transformar isso em arte. Alguma coisa que possa ler, possa achar agradável, possa ir passando com tranquilidade, né? E essa coisa do conto de fada, ele entrega no final pra gente, é um conto de fada. Só que um conto de fada invertido, né? Em vez de foram felizes para sempre, foram infelizes. E ele não está dizendo que os dois vão ser felizes para sempre. Não está falando isso, né? Simplesmente que estão buscando a liberdade, que o Mário estava falando. Aquele modo que é infelicidade para sempre. O outro é que com certeza vão ser infelizes para sempre, né? Exatamente. Flávio, vamos lá. Aí eu vi que difícil, né? Eu escolhi quase o parágrafo inteiro, porque ele não tem ponto final. Né? Não pode. Essa, na partinha 1, né, do texto, e perdidos no meio daquilo que Raul, ou teria sido Saul, chamaria meses depois, exatamente de um deserto de almas, para não sentirem tanto frio, tanta sede, simplesmente por serem humanos, sem querer justificá-los, ou, ao contrário, justificando-os plena e profundamente, enfim. Que mais restava àqueles dois, senão pouco a pouco se aproximarem, se conhecerem, se misturarem. Pois foi o que aconteceu. Tá vendo como o narrador ele é bem intrusivo, ele dá a moral da coisa, ele não narra só, ele dá a moral, assim, que é uma coisa típica de conto de fadas. Claro. Né? O narrador do conto de fadas, ele se intromete, quase que fala direto com o leitor, essa princesa era assim, não sei o quê. Tá ótimo. E tem uma coisa, né, Vitor, que eu acho que é um pano de fundo desse texto, que me veio muito a vida eu vivi em São Paulo, né? Tu viveu o Rio, eu não sei mais onde aqui que Clara viveu, mas é esse contexto da solidão, né? Você tem milhões de pessoas e está sozinho ao mesmo tempo. E eu acho que esse trecho ele quebra, né? Então eles se encontraram. Houve um encontro em meio a esse deserto de almas, né? Não estavam mais só. Tanto que lá pelas tantas, quando falece a mãe, fala, tô sozinha, não, eu tô aqui, né? Então acho que esse trecho justamente por falar desse encontro possível num deserto de almas. Até no deserto de almas a gente pode encontrar. Ótimo, Flávia. Vamos lá, senhor Martin. Chegou o cliente. Chegou? Tá bom. Então, vamos passar para Camila, por favor. Eu acho que eu vou ter que procurar uma nova, porque a Fafá falou exatamente agora eu não sei mais. Mas comente. Mandei na também. Tá, eu peguei só, da parte que eu falei, eu peguei só a última parte, depois dos pontos, que fala que mais restava aqueles dois, se não pouco a pouco se aproximarem, se conhecerem e se misturarem. Pois foi o que aconteceu, tão lentamente que mal perceberam. O que eu pensei foi que desde o começo já, assim, a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer. A gente já sabe que eles têm esse desejo de se aproximarem, já sabe que é o começo muito acanhado de algo mais profundo. Foi isso que eu consegui. Perfeito, o começo mais acanhado de algo mais profundo é ótimo. Resume muito bem. Ótimo, Camila. Perfeito. Por favor, querida. Então, seguindo na mesma linha da frase que o Valeu e o colega meu ali, eu separei uma aqui. Eles não tinham ninguém naquela cidade. De certa forma, também nenhuma outra, a não ser a si próprios. Então, isso aqui me remeteu muito à vida individual, né? Tipo, eles tinham acabado de sair de relacionamentos que não deram certo e eles achavam que para eles restava a própria companhia e que não teria mais nada além de viver consigo mesmo. E às vezes nessa individualidade deles, eles demoraram daí um pouquinho mais para desatar o nó que eu já tinha referido antes. Então isso aqui me chamou a atenção, porque muitas, né, parece assim que eles estavam num momento muito introspectivo deles, né, achando que eles estavam sozinhos, quando na verdade ia se perceber ali na frente que não, que eles tinham um ao outro. Eles fizeram um concurso, saindo da cidade onde eles moravam, foram morar numa cidade nova, não conheciam ninguém, e chegam lá naquele deserto de almas até que se encontram. Deserto de almas, poderia ser São Paulo, né? Por isso que eu pensei... Norte do Sul, chegar em São Paulo. Eu pensei em São Paulo. Deserto de alma pode ser em qualquer lugar. Infelizmente. Mas assim, isso que a gente tem isso na imaginação. Concordo. Tá certo, a gente pensa mais nisso. A selva de pele. Tá certo. Querido, por favor. Então, eu tinha primeiro separado a mesma frase que a Luda. Então, outra que me chamou a atenção no contexto da demissão deles, né? O chefe chama eles, apresenta, afirma que tinha recebido algumas cartas anônimas, mas se recusa a mostrar.
eles têm uma dificuldade de convivência, de coexistência. Não é só cada um tá desde uma perspectiva muito individualista, muito isolada, mas eles têm uma dificuldade absurda de transpor qualquer tipo de fronteira. Eles sempre precisam triangular, né? A própria relação do Raul e do Saul começa com a troca do cigarro, eles precisam do filme, eles não conseguem falar diretamente, eles não conseguem olhar nos olhos. Por algum motivo eles não conseguem contato. Eles não conseguem ter contato, de jeito nenhum. E no caso da carta, né, que é típico de uma ditadura, que você pode prender uma pessoa sem ter o devido processo legal, sem ter acusação, defesa, né? Simplesmente existe a carta, não deixa eles falarem, né? Não vou te apresentar. Não vou te apresentar, você fica, né? Manual dos Inquisidores. E aquela coisa kafkiana, né? Um processo. Você não sabe de onde vem e eles simplesmente é autoritarismo, né? Se abate sobre você e pronto, muito bem percebido por você também. Mário, por favor. Tá. Vou colocar duas bem objetivamente. Então. Duas não, só uma. Então, quase a noite inteira, um conseguia ver a brasa acesa do cigarro do outro, furando escuro feito um demônio de olhos incendiados. Essa coisa do desejo, do demônio, do proibido, uma coisa como se fosse algo sujo, né? Pecaminoso. A intensidade que tem essa frase de expressão de demônio de olhos incendiados. A poesia, como ele compara a brasa com a coisa uma coisa do fogo, uma coisa do desejo, maligna, da intensidade. E o demônio porque era proibido, né? É. Eles também vivenciam isso como proibido. Nossa, essa expressão dele furando o escuro é linda, né? Fura escuro. É lindo, é lindo. Aquela outra do sol com o ovo. Gema, né? Olha, eu escolhi uma frase que não é a mais bonita, porque seria fácil escolher frases bonitas, vocês escolheram frases muito bem. Eu escolhi uma frase que ela me toca pelo que ela transmite de clima, né? Então, eu sou um sujeito meio romântico e eu senti demais essa frase quando a mãe do Raul morreu, né? E aí se fala do Saul desorientado, tá? No número 5, no segundo parágrafo. Na terceira linha do segundo parágrafo do 5. Começa, na verdade, a segunda linha. Desorientado, Saul vagava pelos corredores da firma, esperando um telefonema que não vinha, tentando concentrar-se nos despachos, processos, protocolos. Isso aqui é exatamente o exemplo que eu estava mencionando de saber criar um clima, né? E quem já não ficou apaixonado e ficou eventualmente sem notícia e fica ali... O que está acontecendo? Meu Deus do céu, quero saber onde é que está, fala comigo. Então esse desespero, essa desorientação, ele consegue nessa frase, que não é uma frase bonita, nem ambígua, nem simbólica, nem nada, mas que transmite esse clima de desespero de quem está apaixonado, né? Ele não precisa dizer que ele está apaixonado. Se vocês repararem, a palavra apaixonado não aparece no texto, né? Seria muito óbvio, né? Porque o bom escritor, ele não explica nada, ele não é didático. Ele mostra uma situação e faz com que esse é o nosso prazer, da gente reconhecer essa situação. Eu acho que essa frase, ela é muito cinematográfica, imaginando, ela é simbólica assim, né? Vagar pelos corredores da firma é um simbolismo, né? Você vaga, pensando no amor e tal, naquele amor que você não sabe se é correspondido, se não é. Eu achei que é espetacular. Bom, agora vocês podem falar o que vocês quiserem. Já fiz a minha parte, a gente já esmiuçou um bocadinho. Se inspirem aí para trazer um tema para conversar, né? Tem café, Marte? Ainda tem. Eu acho que você encerrou no que eu comecei, não acostumaste. Ele já estava acostumado com o outro, então aquele afastamento deu... É verdade. Essa sensação de mal-estar. É verdade. Cadê aquele que estava todo dia? Verdade. Eu vou aproveitar para ler... Perfeito, Luciano. Eu vou aproveitar para ler um trecho de uma carta do Caio Fernando Abreu, porque tem a edição da Brasiliense e depois tem... aliás, ele ser editado pela Brasiliense é uma coisa significativa. A Brasiliense foi uma editora criada pelo Monteiro Lobato para ser uma editora nacional importante, que muitas editoras, na verdade, eram francesas, eram estrangeiras e tal. E na década de 80, a Brasiliense foi retomada como
como uma editora de vanguarda, para publicar novos autores, para renovar a literatura brasileira. E um dos principais foi o Caio Fernando Abreu. Mas agora tem essa edição pequenininha, que é barata, que eu recomendo, porque ela tem um belo estudo da Heloísa Buarque de Holanda, e tem essa carta do Caio Fernando Abreu, que diz assim: isso é escrever, tira sangue com as unhas. E não importa a forma, não importa, entre aspas, função social, nem nada, não importa que a princípio seja apenas uma espécie de autoexorcismo, mas tem que sangrar abundantemente. Você não está com medo dessa entrega? Porque dói, dói, dói. É de uma solidão assustadora. A única recompensa é aquilo que Lang diz que é a única coisa que pode nos salvar da loucura, do suicídio, da autoanulação. Um sentimento de glória interior. Então, esse sentimento de glória interior também está presente nos dois, né? Nos dois personagens, né? Que foi exatamente que antes de começar aqui o nosso debate, o Carlos, que veio lá de Jaraguá, né? Para frequentar, que gosta do conto, estava falando e eu já tinha sublinhado aqui numa carta. É uma carta para um amigo que não está conseguindo escrever e o Caio Fernando Abreu diz assim: você tem certeza que você quer escrever? Que escrever é muito doloroso, você tem que arrancar isso das entranhas. E aí eu fico imaginando, né, que como é que o Caio Fernando Abreu deve ter sofrido, né, como homossexual, em plena ditadura. Imagina, ele volta em 74 para Porto Alegre, tudo bem, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, tanto faz. Em 74, você com calça de veludo, cabelo pintado de vermelho, que hoje a gente está acostumado, cabelo pintado de tudo quanto é cor, mas naquela época, e sendo abertamente homossexual, fica imaginando o quanto ele sofreu, né? E aí o artista é aquele cara que ele dá o drible, né? Porque ele podia escrever um conto sobre esse sofrimento, né? Sobre o preconceito, sobre a perseguição, sobre a violência propriamente dita, que às vezes a violência ela é literal, né? A gente sabe que quantas pessoas são mortas, travestis são mortos, homossexuais são mortos, e mortos mesmo, por serem homossexuais, por serem travestis, né? Mas não, ele dá um drible, ele diz assim: não, eu não vou fazer isso. Eu vou mostrar o quanto que existe de beleza no amor. Eu vou fazer vocês torcerem pelo amor desses dois, que é o que ele faz, né? Então, você de um lado tem a violência, tem a repressão, tem o preconceito, e do outro lado você tem a arma mais poderosa que tudo isso, que é a beleza. Ele cria um conto de beleza, de uma relação bonita, que muito heterossexual fica pensando: poxa, queria ter uma relação assim, né? Queria que eu conseguisse construir com uma pessoa uma relação como essa deles, né? Que se diante dessa repressão toda, dessa opressão toda, eles conseguiram construir essa amizade, amor, né? Imagina na hora que eles pegaram esse táxi e foram para outro lugar. Como é que não vai ser? Como é que não vai ser bacana, né? Então, o Caio Fernando Abreu conseguiu driblar, né? A arte, ela dribla. A arte, ela dribla. Num dos eventos do Clube do Conto, eu trouxe o Picasso, né? No primeiro dia, do Guernica, né? Então, o Guernica, pô, assim, você olha para aquele quadro, que é um quadro enorme, que é um mural enorme, e você passa mal. Entende? E você passa mal. Porque você não vê a violência propriamente dita, você vê o efeito da violência. Como é que ela te esgarça todo, como ela te estilhaça, te fragmenta, né? E ele pega o símbolo maior da Espanha, o touro, né? Negócio de tourada, e bota o touro lá no meio, pedaço de touro no meio da coisa. A arte é isso, é drible. É drible. Tem um adversário na frente, você não vai passar por cima dele, porque ele é maior do que você. Você passa pelo lado, você mete a bola debaixo das pernas, você dá uma bola por cima dele, entendeu? Que é o que o Caio Fernando Abreu faz nesse conto. Eu acho lindo. Mas é para vocês falarem, não é para eu falar, tá tudo errado. Em que momento que tu leu, Carlos, que tu tatuou? Hã? Que momento que tu leu que tu tatuou aqueles dois? É porque, na verdade, assim, eu era uma criança obituário, né? Eu adorava ler obituário de jornal. E aí eu ia perguntar quem eram as pessoas que tinham morrido, né? Então eu conheci o Caio pelo obituário. E a minha mãe assinava aquela revista Cláudia. E quando ele morreu, ele tinha uma coluna uns anos antes, e aí tem aquele conto Linda, uma história horrível, que foi o primeiro que eu li. E numa dessas edições eles postaram aqueles dois. Eu achei isso tão impactante, assim, porque é isso, assim. E aí,
enfim, cresci, fui pesquisar, fui ler sobre ele. Ele também é muito romântico, né? Ele também tinha essa busca do amor na vida dele e tal. E como você falou, ele também tinha esse sofrimento depois como artista, porque ele sentia que ele não era reconhecido no Brasil. Ele chegou a ser traduzido a ter um certo sucesso lá fora, mas ele tinha uma mágoa de que ele achava que aqui no Brasil ele não era reconhecido, sabe? E o que eu mais gosto daqueles dois, que era o que ele estava falando, é assim, aqui a gente vê o preconceito, mas não vê aquela violência exposta, assim, é aquela sugerida, porque nesse mesmo conto, ele até tem, nesse mesmo livro, ele tem um conto que é o Garopaba Mon Amour, que ali é a violência física mesmo, de uma surra e tal. Mas que não é o penúltimo conto do livro, né? Porque a posição dos contos nos livros ela é muito significativa, né? Como é que você está querendo fechar o livro? Exatamente. E o Morangos Mofados, ele para mim, ele é um livro perfeito por causa disso, assim. Porque você sente o quanto ele escreve bem, você sente a efervescência de um país que estava numa reabertura e, tipo assim, é o que eu sempre falo, ele é muito contemporâneo, ele escreve dele, ele escreve do tempo que ele vive e para mim não tem outro escritor que faz isso. Hoje, por exemplo, eu sinto falta de um autor que eu leio e eu me identifico com as coisas de hoje, assim. Eu pego as crônicas dele para ler, eu era criança nos anos 90, mas eu entendo o que ele está falando ali. Eu pego a dos anos 80, eu não entendo, eu não vivi, eu nasci nos anos 80, mas é como se eu voltasse no tempo. E ao mesmo tempo ele está falando de dilemas que nunca mudam, porque essas repartições, elas continuam acontecendo por ali, né? Num sentido de... A universidade hoje é uma repartição. Exatamente. E assim, ó, eu acho que o que mais me chama a atenção aqui também tem uma coisa que me toca muito, assim, aqui eu também acho que é uma história de amor, mas a gente não olha para a amizade masculina e para o afeto masculino. É difícil, até fisicamente. Os amigos para abraçar, para dar um beijo, as mulheres elas conseguem, agora os homens para dizer um eu te amo, para dizer um obrigado. Lógico, aqui eu também entendo como uma história de amor, mas tem uma pegada isso da afetividade masculina. E os personagens do Caio tem isso, assim, os personagens masculinos geralmente são muito afetivos. E os contos dele, o livro dele, né, é todo dedicado. Todo conto tem a dedicatória aos amigos, amiga, amigo. É muito interessante. E uma coisa que eu esqueci de falar quando eu falei, nem todo mundo estava aqui quando eu falei sobre ele, né, mas que eu não falei, que eu quero falar agora, assim. Depois que ele soube que ele estava com AIDS e chegou um estágio que ele sabia que ele ia morrer, não tinha jeito, naquele tempo não tinha como, né? Há quase 30 anos atrás, ele morou com os pais, ele voltou a morar com os pais, né? E a atividade dele passou a ser cuidar de um jardim de rosas. Caramba. A única pessoa que eu conheço que fez isso, né, foi o historiador britânico, que também era um cara assim muito marcado pela coragem, pela originalidade, né, de enfrentar a ortodoxia marxista, porque também o marxismo também é uma forma de repartição, desculpa, mas a maioria dos marxistas são de uma repartição. E, na verdade, o marxismo se divide em várias repartições, para falar a verdade, mas são todas repartições. E o Thompson não, rompeu com isso, ele pegou o táxi e foi embora, né? E também, quando ele sentiu que estava morrendo, ele também foi cuidar do jardim. Mas o Thompson era inglês, pô. Inglês adora o jardim. Agora, isso do Caio Fernando Abreu me tocou demais saber dessa história, que ele... Tipo assim, eu vou terminar tratando da beleza, sabe? Eu imagino assim, fazendo o que eu posso fazer com as mãos e tal. Então, eu acho que era uma figura... vocês não estavam a maioria aqui, mas eu falei, para mim foi um cometa que passou na cultura brasileira. Ele deu uma renovada, uma refrescada. Você vai ler os contos dele, esse é um conto que ele fez que nem uma joia. Então ele está todo... Mas tem contos em que ele deixa estar presente a fala daquela época, a fala das pessoas. Então tem um conto Sobreviventes, para ler ao som de Ângela Rorô, em que ele fala do fracasso, né, da geração dele, das utopias da geração dele. Então tem uma mulher que diz assim: quanto a mim, a voz tão rouca, fico por aqui mesmo, comparecendo a atos públicos
pichando muros contra usinas nucleares, em plena ressaca. Um dia de monja, um dia de puta, um dia de Joplin, um dia de Teresa de Calcutá. Um dia de merda enquanto segura aquele maldito emprego de 8 horas diárias para poder pagar essa poltrona de couro autêntico, onde nesse exato momento, Vossa Reverendíssima assenta sua preciosa bunda e essa exótica mesinha de centro em junco indiano que apoia nossos fatigados pés descalços ao fim de mais outra semana de batalhas inúteis, fantasias escapistas, maus orgasmos e crediários atrasados. Ninguém escrevia no Brasil assim em 1982. Entende? Isso aqui não era visto exatamente como literatura. Então, era um autor muito corajoso, que a gente lê hoje e acha que não tem nada demais, mas não é assim. Na época não se fazia isso, né? Ele evitou isso no Aqueles Dois, ele fez uma coisa mais redonda, um narrador, porque aí é ele narrando, construindo a história. Mas aqui ele literalmente permite que essas vozes, né, de uma geração que não encontrava mais para onde ir, né? A guerrilha morreu, a ditadura continua, mas ele estava certo, porque o sujeito planta um morango, diz assim, eu vou plantar um morango, já que eu estou com gosto de morango mofado, né? Que aquelas utopias que eram os morangos, elas mofaram, elas não existem mais, elas não sobreviveram, eu vou plantar novos morangos. E 2 anos depois teve a campanha das diretas. Já estava na hora de plantar novos morangos, quer dizer, ele também percebeu isso, né? O artista também percebe essas coisas. Bom, eu acho que pode terminar, né? Estão cansados, não? Se alguém quiser falar mais alguma coisa... Eu pegar um pedacinho do bolo aí, né? Minha barriga tá uma boa. Mas olha só, deixa eu falar uma coisa. Quem não tiver ainda mandado e-mail para mim, me manda um e-mail, coloca um e-mail aqui. Marcos, você tem uma canetinha que eu ia trazer a minha, acabei não trazendo. Coloca o e-mail aqui que eu mando para próximas atrações, né? Lembrando que o Clube do Conto, ele é sempre no... Obrigado, Marcos. Ele é sempre no primeiro sábado de cada mês. Já tem? Tá bom, tá legal. É sempre no primeiro sábado de cada mês, né? E é isso, a dinâmica é essa. Eu trago uma cópia e tal. Se vocês quiserem também deixar o WhatsApp, a gente pode incluir vocês no grupo do Leitores Quixotescos, sim, que o Alvito também coloca. Mas com certeza deixa o e-mail. O Alvito é mais do e-mail. O e-mail é muito melhor. Sabe que a geração dela já não é mais do e-mail. O e-mail é muito melhor porque fica o arquivo lá para você pesquisar. O WhatsApp é uma coisa de imediaticidade, que é da geração de hoje. E eu sou de uma permanência. Quando tiver 10 anos de Clube do Conto, que eu espero estar vivo e ainda ter Clube do Conto, eu quiser pesquisar, eu vou lá no e-mail, coloco segunda, terceira, no WhatsApp nem vai mais existir nessa época. Já vai ser um negócio de telepatia, você vai mandar mensagem por telepatia. Vai ter um implante no cérebro, um chip, que já vai mandar mensagem, a pessoa vai ler assim. Pois é, vai ser isso. Nossa, ontem eu assisti Blade Runner e eu vi isso. Blade Runner. Mas eu queria fazer mais um comentário do conto, né? Pode fazer. Que é interessante, que é como a arte, né? Na verdade, você trouxe a arte, todo mundo aqui também comentou, mas como que a arte acaba sendo também uma protagonista, né, desse conto. A gente está falando do Raul e do Saul, mas também da arte. Música, né? cinema, Van Gogh, né? Desenho, né? Desenho. Ela também está ali sempre aparecendo. E literatura nem precisava, porque a própria já está encarnando a coisa toda, né? E como ela media o encontro e media também o afeto. Porque na repartição não tinha arte. Mas no encontro deles, que foi mediado pela arte, ela sempre está ali, né? Então também é onde a gente consegue encontrar alguns respiros dentro das repartições que a gente existe, vive e sobrevive, né? E eu acho muito interessante que são essas músicas em espanhol, né? Que são muito românticas, né? Sim. É um banderol e depois é Dalva de Oliveira. Quer dizer, a música entra para criar esse mel da coisa, né? De um clima romântico e tal. Eles podiam muito bem dizer, não, eu gosto de, sei lá, Mutantes, ou, né? Mas não. Que os dois tinham uma melancolia, né? Eles tinham uma melancolia romântica, né? Para ser quase redundante, né? Então essas músicas, elas expressavam muito essa coisa da melancolia romântica. E como eles não entendiam as emoções, né, que ele começa falando isso, não sabia nomear as emoções, é a música que também nomeia. E El Dia em que Me Queiras, né? A letra aliás, que é uma música,
Sensacional, que música linda. A gente acostuma com os clássicos e não percebe. Que o Dia que Me Queiras é uma música assim, de arrebentar o coração. É um negócio sensacional, maravilhoso. Bom, então eu queria agradecer a vocês todos a presença aqui. Espero que no mês que vem vocês venham, tragam os amigos. E a gente tem sempre o café mitológico do Marte, que eu aconselho vocês a beberem. Temos sempre o bolo da Benkendorf, que eu não sei fazer bolo, eu sei fazer missa, mas bolo eu não sei. E a simpatia, né, da Flavinha e do Martin aí, porque eles estão sempre aí, né? O Martin mais do que eu, né? Hã? Eu não estou mais tanto aqui. Não, mas nos dias do Clube do Conto você está sempre. Sim. Até agora tem sempre estado. Terceira vez que você está. Então é isso, gente. Muito obrigado mesmo. E mês que vem tem mais. Eu vou mandar para vocês, vou pegar esses novos e-mails e vou mandar para vocês o... Eu faço um vídeo para poder colocar no YouTube, mas obviamente ninguém filmou isso aqui. Vai ser só o áudio com aquela imagem do Caio Fernando Abreu, que é até uma imagem muito bonita, né? E aí, se vocês quiserem passar para mais alguém, também passem à vontade. Para explicar, fui no Clube do Conto, como é que é? Manda o vídeo para eles, né, pelo YouTube, e aí, se a pessoa quiser. E qual é do próximo mês? Ah, esse é segredo. Vocês vão saber amanhã. É porque... amanhã eu já mando. Porque eu não quero... né, toldar, né, a importância do Caio Fernando de Abreu. Então a gente tem que sair hoje pensando nele. Eu acho que o artista merece isso da parte da gente. Mas amanhã vocês já sabem. Eu não quero fazer um suspense enorme. Amanhã eu já mando o vídeo e mando já o novo autor, mando já o conto para vocês, tudo direitinho. Muito obrigado por vocês terem vindo. Achei que não vinha ninguém. Quando o Carlos chegou, né, Carlos? Nós conversamos só eu e você, foi? Não, quando eu vi, e aí eu vi que era Caio Fernando de Abreu, já opa. Aí eu perguntei pro Márcio qual é o conto que ele vai dizer, ixi, que horas tem ônibus para Blumenau sábado? Porque... foi muito certo, né? Impressionante. E esse bolo tá maravilhoso. A minha filha comeu tudo isso aí. Depois você pode mandar conta. Quando a gente passou pela... o dinheiro aqui não circula. Quando a gente passou pela pandemia, e eu acho que complemento o que você estava falando, assim, enfim, a gente se isolou, que era necessário e tal, e o que salvou muito foi a arte, né? Os livros, os filmes, as séries, muita coisa que foi disponibilizada gratuita, né? Enfim, acho que muito, assim, a gente não ter surtado e ter conseguido passar por isso foi isso, né? E eu tava muito inquieto na pandemia, assim. E aí eu entrei em contato com alguns escritores e tal, porque tava aquela coisa das lives, né? Sim. E eu falei, vamos chamar essa galera para conversar, para também tirar essa coisa que o escritor tá num lugar longe, né? Que ele pode responder perguntas e debater. E aí eu sempre tenho que pôr nome nas coisas, assim, né? Sempre tem que nomear. E aí eu pensei, cara, como é que eu vou chamar essas lives com escritores, entrevistas é muito sério, eu não sou um entrevistador. E aí eu tenho o livro do Caio, assim, no meu campo de visão, né? Na minha mesa, assim. Daí eu olhei e eu disse assim, vai ser aqueles dois. Porque você, eu e mais uma pessoa conversando. Então se chamava, né? Legal. Aqueles dois. E aí foi porque eu tatuei também. Nós tivemos simplesmente um especialista em aqueles dois aqui presentes. Olha que luxo! E você parou? Hã? Você parou com... Oi? Você parou com o projeto? Parei porque meio que as lives caíram também e assim, eu fiz com as pessoas que eu queria. Era um projeto para fazer com aquelas pessoas, assim. Tá, no Instagram tem lá, o projeto aqueles dois tá tudo salvo lá. E assim, aí depois eu entrevistava atores, leitores, enfim. A coisa foi se expandindo assim. Mas foi uma coisa que por 2 anos, assim, era que me mantinha também meio que num lugar, assim, para não surtar, sabe? Porque envolvia pesquisar, ler o livro, ir atrás, entrar em contato com as editoras, com assessores e tal. E uma das minhas preferidas, assim, todas foram espetaculares, mas eu fiz uma live com o Marcos Breda, que era um grande amigo do Caio e chegaram a morar juntos e tal. E foi bem em setembro, para comemorar o aniversário, assim. Então, ele contando do Caio e tal, então, assim, foi uma coisa muito
E ele falou, né? Quando eu vi que era projeto Aqueles Dois, ele já sacou. Então, Aqueles Dois pra mim não é só um conto, né? Ana Pucai, pra mim, assim, é meu escritor favorito. Enfim, quando a gente tem essas favoritos, assim, a gente fica sabendo de uma iniciativa tão bacana. Mas espero que você venha mês que vem. Pode ser o Caio Fernando Abreu de novo. Não venho. Mas você pode comentar e estabelecer relações com o Caio Fernando Abreu a hora que você quiser, não tem problema. E fica o convite também, eu sou de Jaraguá do Sul, a gente tem um clube do livro lá, tem Instagram, agora a gente voltou para o presencial, a gente faz no terceiro sábado de todo mês, na escala, às 10 horas. Esse mês a gente vai falar sobre o Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios. Cumprido esse título, até falta o Marçal Aquino, então fica o convite lá para quem de repente quiser. Mas como é que a gente acessa para saber endereço, as coisas? Como é que você quer pegar o e-mail da gente ou tem um negócio? A gente tem um Instagram, Clube do Livro Jaraguá do Sul. Tá bom, Instagram. É porque assim... Não é e-mail. Não, é porque assim, o que acontece? Não, é porque o Instagram não deixa você colocar texto. E eu escrevo texto. E aí não tenho como colocar no Instagram. Instagram é a favor só da imagem. Instagram é iletrado. Instagram é iletrado, é analfabeto o Instagram. Ele não deixa você colocar texto. Que é o seguinte, eu não sou da parte de tecnologia, então tem uma amiga minha que cuida do Instagram, porque eu também não sou de divulgar, de fazer, não sei fazer as artes, então eu fico mais na mediação, na organização e tal. E a gente... Não, mas eu pego o endereço lá no Instagram, para isso serve, tudo bem. E eu tava comentando, né, com ele, a gente vai fazer 10 anos ano que vem. Parabéns, coisa maravilhosa. E quem puder vai ser muito bem-vindo, assim, a gente sempre gosta de... E é onde, em Jaraguá? É lá no Teatro da Scar. Então é muita gente? Então é média de 20, 25. Sim. A gente fez um sobre crime e castigo esse ano, que deu quase 30 pessoas. E aí a gente fez em formato de mesa de júri, assim. Então é daqui a 2 sábados. Não, esse mês é no próximo já, né? Ah, é? Esse mês é no próximo. Não, é dia 20, desculpa, perdão, esse mesmo. É dia 20, eu me confundi nas datas, é 2 sábados. E lá no Instagram tem a grade do leitor. Mas esse teatro é o quê? No centro da cidade? Uma coisa assim? Oi? Esse teatro é no centro da cidade? É bem no centro, é chegando na cidade, assim, até antes de chegar no centro. Passa a entrada da cidade, desce um morro. Eu tenho medo de ir a Jaraguá do Sul. Tenho que confessar. O trânsito lá é ruimzinho, né? Não é isso não. Isso, Chilinhos. É porque o bairro antes do centro. Quando eu vim a Blumenau pela primeira vez, eu vim de carro. E eu acho que estava tendo algum problema na estrada. E a Agripina é a moça que fala no Waze comigo, a gente conversa. A Agripina, ela mandou eu ir para Jaraguá do Sul. E eu entrei em Jaraguá do Sul e eu fiquei não sei quanto tempo rodando Jaraguá do Sul, que eu não conseguia sair de Jaraguá do Sul de jeito nenhum. Eu já estava decidido a namorar alguma mulher de Jaraguá do Sul, casar, ficar com a família lá, ficar lá, porque eu falei, pô, não consegui sair desse lugar nunca. E eu estava doido para chegar em Blumenau. Então, quando eu vejo a rota assim, Jaraguá do Sul, eu falo, não, pelo amor de Deus, Jaraguá do Sul. Não, mas tem que esperar. Mas esse eu não sei se eu vou, mas o próximo eu... Sim, porque assim você vai... Depois, quando eu cheguei em Blumenau, eu passei por Jaraguá do Sul e fiquei 3 meses. Mas por que você não conseguiu sair ou aconteceu alguma coisa legal? Quase 3 meses para sair. 3 meses para sair de Jaraguá e chegar em Blumenau. Não, eu vou sim, cara. Mas a história é verdadeira, viu? A história é verdadeira, eu não conseguia sair de jeito nenhum. Ela mandava eu entrar, sair, eu falava, meu Deus, Agripina, você se perdeu? Se você se perdeu, eu tô ferrado, não tem jeito. Entra na direita, agora entra na esquerda, entra na direita, entra na esquerda. Eu, meu Deus, e o pior é que assim, não são ruas estreitas nem nada, né? São ruas largas e tal. Sim. Mas, cara, não sei o que eu... É que Jaraguá é uma cidade muito de, tipo, para acessar no bairro não tem muitas opções. É aquela rua e pronto, não tem muitos caminhos. Sim, aí eu errava e tinha que dar uma volta no cão, né? Mas quando a gente entra em Jaraguá, é o famoso toda a vida reta, né? Para chegar no teatro, você vai toda